E aí galera, aqui é a Canidia e a gente vai dar continuidade à aula sobre o operador nabla e agora a gente vai entrar na operação gradiente. Então vamos entender o que é essa operação. Bom, o gradiente de uma função escalar f em um ponto P, veja que esse ponto é um vetor. O gradiente ele também é um vetor que aponta na direção e sentido para o lado que aquela função mais cresce e tem valor proporcional ao quanto essa função cresce. Por exemplo, aqui nessas imagens a gente pode ver uma função e vamos entender essa função de o quão preto cada pixel é. Bom, então a gente pode ver aqui nessa primeira figura que o gradiente ele sempre aponta para o centro, independente de qualquer ponto, independente do ponto em que se esteja. E por que isso? Porque quando você se aproxima do centro é que você tem a maior variação da cor para preto, ou seja, o maior aumento da função. Nessa imagem aqui a gente pode ver mais ou menos a mesma coisa, só que aqui a função ela é máxima, ou seja, ela é mais escura a imagem. Na esquerda, então, o gradiente ele sempre aponta da direita para a esquerda. Então, essa é a noção de gradiente, é um vetor que que pertence ao mesmo espaço que o ponto P e aponta na direção em que há a maior variação da função. A definição é a seguinte: a gente vai trabalhar aqui com a definição em cartesiano, como eu já falei, e a definição ela é bem simples e o gradiente ele é a variação de f em x com relação a x, ou seja, a derivada com relação a x de f no eixo x mais a derivada com relação a y no eixo y mais a derivada com relação a z no eixo z. Bom, essa é a definição, é algo bem simples e aqui a gente vai ter um exemplo de como calcular o gradiente. A gente tem aqui uma função. Essa função ela mede basicamente a distância do centro. Então no centro ela é 0 e nos outros pontos ela é 1. Quer dizer, ela vai aumentando a distância. Bom, aqui a gente tem a definição, né? Vai ser como a gente vai calcular, e em seguida a gente substitui essa função na definição. Fazendo o cálculo, a gente vê que ela é independente de z, então a derivada com relação a z é naturalmente 0, sendo que em x a gente vê essa variação e em y a gente vê essa variação aqui. Então, quanto mais longe do centro, maior essa função é, e ela aponta para fora do centro. É mais ou menos a função que tem um sentido oposto daquela função que está nas figuras. Bom, no próximo vídeo a gente vai tratar sobre divergente, que é uma outra operação. Espero ver vocês todos lá.